Vamos que vamos, dar uma dica ninja pra você que quer aprender inglês, hein? O segredo do aprendizado. Vou revelar hoje, nesse Periscope. Vamos que vamos. Tá precisando urgente, né? É sempre pra ontem, né, que a gente precisa. Hello, Glória. Vamos lá, né? Vou esperar o pessoal chegar. O pessoal vai chegando. Vamos lá ver qual é, que dica é essa, né? Esses são os melhores, que vêm de surpresa, né? Ai, ai. Mas aí é isso que o que acontece, né? Às vezes alguma situação acontece que dispara em mim uma reflexão em relação ao que eu tenho que falar para vocês que me acompanham, o que eu preciso falar para vocês para acalentar aí o coração e a mente de vocês, né? Então é quando acontece alguma coisa com algum aluno meu aqui no meu dia a dia que eu falo assim, nossa, essa dica que eu dei para essa pessoa serve para todo mundo que me acompanha, todo mundo que aprende comigo, porque na verdade todo mundo que aprende comigo é meu aluno, né? Independente se a pessoa me paga para isso ou não, né? Faz parte da minha missão impactar a vida de vocês, ajudar vocês a evoluírem, a realizar os sonhos de vocês. A super coach, né? Abaixou a coach. Então faz parte da minha missão, né? Usar esse meu talento, essa minha habilidade de chegar no coração de vocês aí, para ensinar o idioma, né? E ensinar como se aprende, porque isso faz total diferença, né? Então não é só ensinar. Hello, Larissa! Não é só ensinar o conteúdo, mas é ensinar como é que você pode aprender melhor. Marim, hello! Então esse que é o meu objetivo, né? E eu tô com um bichinho aqui me incomodando, né? E eu falei, não, eu preciso chamar a galera no Periscope para passar essa dica ninja de como aprender inglês melhor, tá certo? Isso vem de encontro também com uma angústia que a gente tem de falar assim, Dani, eu estudo e não entra na minha cabeça. Eu repito aquilo e parece que eu não consigo memorizar, né? O que acontece? Nossa, acho que eu não levo jeito pro idioma, inglês é muito difícil. Tem gente até que fala, nossa, eu sou burra, não consigo aprender, né? E não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com falta de capacidade de aprender, ok? Tem a ver com a maneira com a qual você vem lidando com aquela informação. O que você faz com aquilo que você aprende. Ou com o que você faz com aquilo que você aprende. Falar é mais difícil, né? E é verdade, falar é mais desafiador. Samuel, hello! Então, tem tudo a ver com isso. Valeu, Samuca! Tem tudo a ver com isso, né? Essa dificuldade. Então, assim, vamos entender a primeira coisa. Vai ser sempre mais fácil para você ler, provavelmente, tá? Vai ser mais fácil para você ler do que para você falar, ok? Porque a leitura, ela é uma habilidade que a informação tá ali, né? Você não precisa produzir, você não precisa tirar de dentro de você. É um input, você tá colocando informação quando você lê, tá? É a mesma coisa quando você escuta. A criança, ela fica 1 ano, 2 anos ouvindo o pai e a mãe falar, ela ouve, ela entende tudo, mas ela não consegue externalizar aquilo. Então, embora a informação esteja lá dentro dela, porque é por isso que ela escuta e ela consegue decodificar aquilo que o pai e a mãe estão falando, ela não consegue verbalizar, né? E aí, eu adoro fazer analogia. Então, vamos para essa primeira ideia, né? Eu escuto, mas não consigo verbalizar. Isso também acontece com você quando você escuta uma música em português. Se você ouvir uma música pela primeira vez em português, você vai ser capaz de entender a música inteira, você vai entender a letra, porque aquela informação, aquele vocabulário já está dentro do teu cérebro, mas você não vai ser capaz de cantar aquela música. Vai ou não vai? Não vai. Por quê? Porque você não repetiu aquela informação, uma quantidade suficiente para você memorizar todas aquelas frases. Então, o inglês é a mesma coisa, né? Então, a gente vai evoluindo. No começo, a gente não entende muito. Aí a gente começa a entender, porque você começa a colocar vocabulário dentro do teu cérebro. Então, na medida em que você escuta aquele vocabulário, você identifica que aquilo que você ouviu é aquela palavra que você já conhece, você consegue compreender. Não necessariamente externalizar, falar aquilo que você está ouvindo. Então é igual uma música em português. Então às vezes a gente fica pensando assim, né?
Ai, mas eu não consigo inglês, em português você também não vai conseguir. Se você ouvir uma música uma vez só, você não vai ser capaz de cantar aquela música. Hello, Paul. Você não vai ser capaz de cantar aquela música se você não repetir aquela música um número de vezes suficiente para memorizar. Fabrício, how are you? Ok? Tudo bem? Então é muito natural, tá? Como é que eu faço para entender melhor o que eu tô ouvindo? A sugestão é que você, quando você estiver fazendo alguma atividade de escuta, de listening, né, de compreensão oral, que é o que a gente chama, é que você tenha um roteiro junto. Por quê? Porque você vai ouvir e vai ler, e nessa de você ouvir e ler, você começa a entender quando que uma palavra é conectada com a outra, como é que o nativo fala aquela palavra que está escrita, como é que ele fala. Então, por exemplo, pode estar escrito going to, ele fala gonna, né? Ele não vai falar hello, Ingrid, ele não vai falar going to, ele vai falar gonna. Aí você fala, nossa, toda vez que passa essa frase que na escrita tá going to, o cara fala gonna. Que interessante. E aí você começa a ter vários insights, né? Então você começa a sacar que o going to é a mesma coisa que gonna na fala. Want to tá escrito lá no texto, mas quando o cara fala, ele fala wanna, né? Então, essa é a mágica. E aí a mágica, ela começa a acontecer, né? E aí você fala, puxa, que legal. Hello, Richard, my student. Hello, Abner. Não sei se eu acho que falei, né? Hello pra você, né? E aí a gente começa a compreender melhor, né? Na questão do ouvir. Mas o segredo é esse aí, né? Se listening é a tua maior dificuldade, é aí que você tem que atuar. Essa habilidade, hello filhos, é aí, Tony, é aí que você tem que praticar mais, né? Então vamos pensar no atleta, né? Então vamos pensar no nadador. Ele nada o crawl, ele nada costas, ele nada peito, nada borboleta. Se ele tá lá treinando para uma Olimpíada, ele precisa nadar um medley, né? Que são os 4 estilos. Hello, Tony! E ele não tá bom no borboleta, o que você acha que o coach dele vai falar pra ele fazer mais, pra ele nadar mais, pra ele treinar mais? O crawl e o costas e o peito que ele já sabe, ou o borboleta que ele precisa melhorar? O borboleta. Então em inglês, já fui pra Suécia e pro Canadá, tá? Hello, Paulo! E então, naquilo que você tem mais dificuldade que você tem que trabalhar mais. Porque se você fugir daquilo, que amor, obrigada. Se você fugir dessa dificuldade, nem gosto de falar nisso, né? Mas assim, vamos falar, né? Porque a gente fala, é tão difícil, é um desafio, na verdade. Se você fugir desse desafio, você nunca vai se tornar um expert nele, ok? Tudo bem? Então essa é a primeira coisa. Eu vou chegar na dica ninja, né? Nossa, mas eu vou pra escola, eu vou lá no meu curso de inglês, eu faço lá aquela aula e tal, mas eu não consigo, eu não lembro aquela expressão. Por que você não lembra? Porque muitas vezes você só vai lá, assiste a aula, você tem contato com aquela expressão, com aquele chunk, naquela hora da aula e acabou a aula. Hello, Kat! Acabou a aula e acabou pra você. Você não volta naquela informação, né? Então, vou fazer uma analogia, né? Imagina que você tá aprendendo a cozinhar. E aí, você aprendeu, você viu uma amiga, um amigo, alguém da tua família, sei lá, a fazer um bolo. Então, o que você faz? Enquanto a pessoa tá fazendo, você tá lá anotando, você anota a receita, né, no caderninho, anota o modo de preparo e tal, e você tenta fazer aquele bolo, certo? Vai ficar igualzinho daquela pessoa que tá acostumada a fazer? O que vocês acham? Alô, Márcio? Vai ficar igual? O que vocês acham? É a primeira vez que você está tentando fazer aquela receita daquele bolo que aquela pessoa te ensinou, que ela mostrou pra você como é que faz. Não vai, né? Pode ficar bom, mas não vai ficar igual, né? Ok, aí você fez uma vez, fez 2 vezes, cada vez que você faz fica melhor, só que você passou 1 ano sem fazer aquele bolo, 1 ano. Você não voltou mais lá naquela receita. Aí daqui 1 ano você resolve fazer de novo. O que vai acontecer? Conta pra mim. Se imagina na cena. Você voltou lá e falou, nossa, faz tempo que eu não faço aquele bolo, eu vou fazer de novo. O que acontece? Hello, Eli. Tô aqui esperando, né? Orival, hello. Você vai lembrar a receita? Você já esqueceu.
O que você vai ter que fazer? Vai ter que ir lá pegar o caderninho, não acontece, né? É verdade. Você vai ter que ir lá pegar o caderno de receita, ver quantos ingredientes você vai ter que usar, relembrar como é que faz, não é isso? Porque, gente, se é que você lembra onde você anotou a receita, né? Porque, hello, Juliano, porque o aprendizado é igual a receita, gente. É igual cozinhar. Se você quer ser um expert naquilo, você precisa praticar aquilo até chegar no nível da maestria, que é modo piloto automático. Então, se você viu aquela informação, você está no teu curso de inglês, né? Você viu aquela informação naquela aula, você praticou pra caramba naquela semana, mas nunca mais você voltou lá naquela informação. Quando você precisar evocar aquela informação, lembrar daquela... Hello, Camon! Precisar lembrar daquela informação, ela não vem no automático na tua cabeça. A não ser que você relacione aquela expressão com algo engraçado, com algo incomum, né? Às vezes é uma expressão que chama muito a tua atenção. Eu lembro que ano passado eu fui fazer um periscope aqui, eu fui falar do couro cabeludo, que eu não lembrava como é que era, né? E alguém escreveu scalp no periscope. Eu nunca mais esqueci, porque eu relacionei com escalpelar, que é tirar a pele, né? Então eu não esqueci mais, mas isso... não é o normal, né? Ainda mais quando você aprende muitas expressões na mesma aula, ou quando você está trabalhando um diálogo. Então, a dica ninja para você é a seguinte: primeiro, se você quer aprender bem, quer memorizar, o que você precisa fazer? Repetir aquela informação, visitar, revisitar. Então, você não precisa fazer o bolo todo dia, mas você precisa de tempo em tempo voltar lá e fazer o bolo, né? Então você faz o bolo hoje, aí semana que vem você volta lá, faz de novo, aí dali 2, 3 semanas você faz o bolo de novo, passa os 2 meses sem fazer, volta e faz o bolo de novo. Então não precisa ser todo dia, mas você precisa entender que essa repetição, esse voltar ali é super benéfico para o teu cérebro. E aí não é uma questão de eu não tenho competência, eu não tenho habilidade, eu não sou inteligente, eu nunca vou aprender inglês, não é. É uma questão de entender como é que o cérebro aprende. Como é que o cérebro aprende? Hello, Breninho, o cérebro aprende por meio de repetição, tá? A dica de hoje, Calvi, Carol, Ana Carol, minha aluna querida, Vinícius, a dica, depois você vai ouvir, tá, Carol? Mas já comecei. Vale até pra você lá na Rota da Fluência, né? Que tem alguns alunos meus do curso online, Rota da Fluência, que é o meu curso. O que é? É você fazer a aula daquela semana, Fê, hello, você fazer a aula daquela semana, continua evoluindo, né, nas outras informações, mas volta nela, faz uma revisão, continua caminhando nas outras aulas e volta naquela para fazer uma revisão. É você repetir sistematicamente o contato com aquela informação, igual praticar uma receita de bolo, por exemplo, né? Ok? Essa é a dica ninja que eu tenho pra vocês hoje. E show, né? Essa coisa de, eu não levo jeito, eu não sou capaz, eu já tentei várias vezes. Às vezes você tentou e não teve sucesso porque você não sabia como fazer da melhor maneira. Como que o cérebro... Sou professora de inglês, professora psicóloga e coach. Eu sou tudo numa coisa só, tudo misturado, tudo junto e misturado, né? Então é isso. Então... É você entender, né? E não ficar enfadado de repetir. Porque, veja só, o atleta, o cara que joga basquete, por exemplo, ele repete, gente, o mesmo passe no treino dele. O cara já tá de saco cheio, ele já decorou a posição da mão, mas ele treina todo dia, ele treina horas e horas. O nadador fica lá 4, 5 horas na piscina, vai e volta crawl, vai e volta crawl, vai e volta e troca, vai pro costas. Não tem novidade no treino do cara. E aí, o que acontece na natação? Eu gosto de falar porque eu nadei 10 anos, então eu sei como é que é, né? Você já tá lá, você nada bem, aí o teu coach, o seu técnico fala pra você falar assim, ó, vou passar, me lembra, tá, George? Ele fala pra você, vai lá fazer um corretivo de braço. Então você vai lá treinar, entrar com a ponta da mão na água. Você já sabe nadar aquilo. Por que você vai treinar um corretivo? Porque é assim que a gente fica cada vez melhor, né? Pô, eu já sei what's your name, já sei how are, por que eu tenho que voltar lá? Pra você fortalecer isso dentro do teu cérebro, pra você fortalecer essa conexão sináptica desse caminho, dessa expressão lá dentro do teu cérebro. Pra quando você precisar falar aquilo, chegar, sair naturalmente. Isso é sair fluente, né? Essa coisa de, cara, você pensou direto em inglês, você nem pensou mais em português, você pensou, você já falou. Isso é muito legal, né? Então, olha só, a dica para quem quer aprender do jeito certo, Hello Martinez, é assim, pega um livro de inglês, de um curso de inglês que você fez, Hello Léo,
Pega lá no final, todo o livro de inglês no final ele tem um script dos diálogos. Trabalha os diálogos, escolhe um diálogo para você trabalhar. Você vai estudar aquele diálogo, né? Hello, você vai... Hello, Ned, também. Você vai pegar esse diálogo, você vai ouvir o diálogo para você treinar a escuta, para você sacar como é que a pronúncia acontece, vai pegar as expressões, as perguntas e respostas e vai estudar esse diálogo e vai treinar esse diálogo, tá? Quando você achar que já tá legal, você parte para um outro diálogo. Mas aí o que você faz? Depois de um tempo você volta nesse para fazer uma revisão. Ok? Então você faz isso. Aí, Ana Carol, minha aluna, né? É o tempo morto. Você vai fazer isso quando? Pega o diálogo, pega o CD, bota no carro. Você tá indo pra faculdade, tá indo pro trabalho, você tá ouvindo. Você tá voltando, você tá ouvindo. Ô Dani, aí eu vou ler quando? Ah, minha linda, beijo pra você. Você vai ler quando? Você tá trabalhando? Deixa o diálogo lá em cima da mesa. De vez em quando você dá uma olhadinha. Bate o olho nele. Né? Porque é dessa técnica gostosa, sem muito esforço, que você vai ver resultado, né? Então aprender inglês não precisa ser enfadonho, não precisa ser chato. Putz, eu vou sentar. Outro dia eu tava falando com os meus alunos, né? Eu não sei quanto tempo já deu de Periscope, mas hoje eu tô inspirada, né? Eu não me lembro da época que eu fui aluna de inglês. Eu comecei quando eu tinha 10 anos, eu tô com 41, gente. Faz 31 anos que eu estudo inglês, tá? E faz 23 que eu tô em sala de aula ensinando, porque é uma paixão, a paixão da minha vida, né? Eu não lembro eu sentada estudando inglês, mas eu gostava de praticar o idioma. Então eu ia pra aula, quando eu chegava na minha casa, eu pegava o meu workbook, sem a professora falar, eu era meio nerd, né? Sem a professora falar, eu falava assim, nossa, isso aqui foi a matéria que eu vi na aula hoje. E eu já fazia, hello Selfer, e já fazia o exercício no meu workbook daquela matéria da aula. Então o que eu fazia? Eu praticava no mesmo dia. E aí, vira e mexe, eu voltava naquilo. Então, sem perceber, na época eu não tinha estudado neurociência, eu não sabia como é que o cérebro aprendia, eu fazia de uma maneira intuitiva o que era certo para o meu cérebro aprender, né? Então, aula dada, aula estudada. Eu ia na aula, praticava lá, via informação, chegava em casa, sentava e já fazia meu workbook, né? Então, eu não lembro de eu sentado estudando. Então, você não tem que sentar para estudar, você tem que sentar para praticar. Você tem que praticar no carro, você tem que praticar na hora do almoço, no intervalo da faculdade, na academia, na fila do supermercado, entendeu? Aproveita esse tempo que geralmente você não faz nada, né? Que a gente mata, por isso a gente fala que é tempo morto, que você não usa pra nada, ABCDF, 1, 2, 3, 4, nanã, né? Babai, Larissa, depois você vê o restinho, viu? Aproveita esse tempo para você colocar mais o idioma na tua vida e você vai ver daqui a um tempo diferença no inglês que você está aprendendo. Eu tenho certeza disso, ok? Então fica aí a minha dica para você. O atleta ele já sabe, mas nem por isso ele para de praticar, né? Porque o aprendizado é algo para a vida toda. Faça constantes revisões daquilo que você já aprendeu. E não fique frustrado. Se você estudou pra caramba hoje uma matéria, né? Um conteúdo, no restaurante, você estudou hoje. Se daqui um mês você voltar e não lembrar, não fique frustrado. É assim que o cérebro faz, né? Aquela informação que a gente não repete em determinado tempo, depois de um determinado tempo, o cérebro ele vai deletando, tá? Porque a gente é sujeito a muita informação na nossa rotina. Então o que acontece? Ele tem que selecionar o que é importante. Ele vai selecionar aquilo que você mais repete, aquilo que você mais pensa. Tá? Então não fica frustrado. Se você estudou pra caramba e ainda não decorou e ainda você tá esquecendo, fica tranquilo. Continua no trabalho, continua na persistência, na constância, que você vai ver resultado. Ok? Tudo bem? Então essa é a minha dica Periscope de hoje pra você, um pouquinho por dia. É isso mesmo aí, Carol. Que amor, né? Faz assim, daqui a um tempo eu quero que vocês me digam se deu resultado ou não. Tá certo, gente? Olha... Coração pra vocês também, super final de semana, fiquem com Deus e terça-feira que vem eu tô de volta com o Periscope Express, ok? Beijo, bye bye!